pessoal, Danilo Moraes aqui para mais um episódio do nosso JudaCast, agora no formato um pouquinho diferente, formato online. Todo mundo conhece o JudaCast e a gente geralmente traz pessoas para compartilhar suas experiências, os testemunhos, mas hoje a gente vai fazer de uma forma diferente. Hoje a gente vai criar um quadro aqui, que é do JudaCast, que é o quadro Voltando para Casa. Deus me deu esse nome, que nós vamos falar um pouco mais específico da palavra de Deus. Hoje a gente vai falar de um assunto sobre o plano divino de Deus para cada alma. E cada vez que a gente se aproxima do Senhor, conhece a palavra de Deus, pratica ela, a gente está voltando para casa, né? Lá no Éden, o pecado nos afastou do Senhor, e a partir do momento que a gente nasce, a gente corre para essa busca para voltar para o Senhor, né? Então, esse nome o Senhor me deu, assim, que a gente vai falar bastante sobre os princípios bíblicos aqui. E temos aqui convidados muito especiais, né? Irmãos queridos aí, presbíteros também, que estão nessa posição de batalha em suas cidades. Irmão Cleider Alfaia, que é presbítero da cidade de São Paulo, capital, essa cidade tranquila, calma, que flui tranquilamente, né? Muito obrigado, Cleider, pelo tempo, né, que você está cedendo aqui para a gente. Se apresenta aí para os ouvintes, Cleider. Não, é uma alegria, né, estar com você aí, Danilo, também estar com o Marcos. É muito bom a gente estar aqui no JudaCast. Agradeço a toda a equipe, né, os bastidores que tem, né, e também aí a todos os viewers, todos os ouvintes que acompanham essa programação. Sempre é muito rico para nós também, né, não só para quem recebe, mas para quem está se colocando como ferramenta, né, a gente sempre cresce muito, aprende, e nós aqui nos colocamos à disposição, e agradeço já o convite, Danilo. Eu que agradeço. E temos aqui o presbítero de Ouro Fino, Minas Gerais, Marcos Melo, né? Mas ele é gaúcho, ele está ali quase falando uai já, mas ele ainda está firme ali no gauchês. Foi meu pastor também, querido Marcos Melo. Seja bem-vindo, Marcos, a esse bate-papo. Legal, Danilo, né? Boa noite, Danilo. Boa noite, Cleider aí. Boa noite a todo o pessoal que vai assistir, né? Esse formato novo aí da JudaCast aí, com esse tema bem interessante, né? Voltando para casa, que depois que a gente aceita Jesus Cristo na nossa vida, é o único percurso que tem que almejar o nosso coração, né? Desde então, nosso batismo ali não tem que fazer a não ser a palavra de Deus, que é o nosso GPS, a nossa bússola, que é o único dispositivo que existe ainda na Terra, que tem países que já ainda têm essa liberdade, como nós, Brasil, né? Felizmente, alguns países já foi cortado, né, essa liberdade de poder acessar esse GPS para poder voltar para casa. E eu creio que esse quadro aí vai ser muito útil, né, para toda a humanidade aí. Quero agradecer aí o convite também. Que bom, que benção. Bom, eu vou dar uma introdução aqui, a gente vai fazer um resumo até chegar no Êxodo, né? Para o pessoal que vai assistir entender um pouco desse processo, né? Tudo começa ali no Éden, com Adão, com Eva, e aí o pecado acontece. E aí depois tem ali a história de Caim e de Abel, depois nasce Sete, depois temos ali, lógico que eu estou resumindo aqui, né? Temos ali Noé, com a arca, o dilúvio. Depois nós temos ali Abraão, o chamado de Abraão para levar uma terra que ele não sabia qual era. Aí de Abraão temos Isaac, de Isaac temos Jacó, de Jacó temos os 12 filhos, e um desses filhos, José, que foi vendido para o Egito, se tornou governador do Egito. Teve lá a questão do sonho do faraó e sobre a fome que ia ter no mundo. Aí o povo que estava, né, a família dele que estava lá em Canaã, veio para o Egito por causa da fome, acabou permanecendo lá. E o povo se multiplicou, José morreu, os descendentes ali recentes morreram, e o novo faraó não conhecia ali a história de José e viu que aquele povo crescia demais, que era muito grande aquele povo, se multiplicava muito, e ele ficou com medo, né, de repente, de uma rebelião, daquele povo se virar contra, né, o Egito, e começou ali a escravizar aquele povo. E aí nós chegamos ali no Êxodo, que é o que a gente vai estar batendo esse papo. Só nesse resumo daria para fazer uns 3, 4 programas só ali do Éden, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Êxodo, explicando esse plano divino. E eu queria perguntar para o Cleider, assim, a questão da escravidão dele. Porque ali o povo, ele foi para lá, ele não era escravo, mas acabou se tornando escravo. E eu queria que o irmão compartilhasse com a gente no sentido da escravidão que acontecia naquela época relacionada à escravidão, que eu creio que exista hoje também, né?
Fica à vontade, Felipe. É um bate-papo bem legal, Danilo. E não tem como nós não voltar um pouquinho, né, na queda, né? Porque naquele momento ali, né, nós deixamos de ser livre. Então, quando nós deixamos de ser livre, né, nós somos escravos, nós estamos escravos, né? No momento em que nós abdicamos da liberdade pela desobediência. Esse ponto eu creio que é crucial hoje nesse bate-papo, né? Porque a gente não entende, né, o processo em que aquele que está na carne, que está preso, né, ao denso, né, ao natural, se não tem a verdade, não está liberto. Se não está liberto, não tem discernimento. Se não tem discernimento, não está entendendo nada do que está acontecendo com a vida dele, com a vida da pessoa, do ouvinte, no dia a dia, nesse cotidiano, nesse tempo de terra em que nós vivemos aí, né? 2025. E nós nos deparamos com uma realidade que começa lá atrás, né? Então Deus nos fez, né? Em Gênesis 1, 27, ele nos fez homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus nos fez a imagem e semelhança dele, né? Para que a gente pudesse seguir a sua voz, né? E pudesse na intimidade, na plena comunhão com Deus, desenvolvermos uma função, desenvolvermos um trabalho em obediência a Deus, né? E nós, partindo de um projeto, porque toda construção precisa de um plano, toda construção precisa de um projeto, né? Nós entendemos que para que haja uma edificação, né, uma construção, que de fato seja uma construção sólida, né, na rocha, ela precisa, né, de um plano, de um projeto. E Deus nos deu esse projeto, Deus nos deu esse plano, né? Deus nos entregou, né, assim, pronto, né, algo que era só para a gente seguir, né, para a gente executar, né? E ele nos pontuou tudo que nós tínhamos que fazer, todos os pontos que deveriam ser seguidos, né? E nos fez, né, do pó da terra, né, um com ele, nos deu, né, um corpo do pó da terra, do sopro das narinas nos deu o espírito, né, e uma alma vivente, para que pudéssemos, então, vivenciar. E veja, vivenciar vem de viver, vem de vivência, vem de experiência. Isso é algo que foi proposto por Deus para que a gente pudesse viver Deus, pudéssemos vivenciar Deus, né? Não, ou seja, não uma sobrevida, né? Mas sim uma vida. E esses pontos são importantes, porque esse é o Deus que criou todas as coisas, o céu, a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Inclusive hoje, até hoje, 2025, é o mesmo Deus. Então a gente tem que entender que o Deus é bom, que esse Deus é bom, né? Que esse Deus nos entregou, né, tudo pronto, né? Nos formou do pó da terra, para que a gente pudesse, assim, executar um plano aqui nesse primeiro céu, nesse Éden. E Deus se depara com uma circunstância de que havia sido julgado do terceiro céu para a terra um querubim que se rebelou contra Deus. E Deus, quando criou essa terra, ele colocou lá, né? Desde o versículo 1, né, ele coloca que no princípio Deus criou os céus e a terra. Não fala em água, fala em céus, no plural, e fala em terra. E a gente pula para o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, e de repente diz que essa terra que Deus criou estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Que água! Então aqui nós percebemos algo também, né, de uma era pré-adâmica, de algo que aconteceu nessa terra, né, e que nós entendemos e temos conhecimento, né, que foi, então, esse primeiro julgamento, né, porque tinha sido trazido para essa terra, né, um querubim desempregado,
condenado ao lago de fogo, julgado, né, por seus feitos, pela desobediência, né? E tá lá em Apocalipse 12, né, que houve peleja no céu, os anjos e o dragão pelejaram, né? E foi condenado, né, para cá, para a terra, o dragão e seus anjos. Então, alguma coisa aconteceu por aqui, né? E a gente vê, né, que existem fósseis, existe uma era pré-adâmica, né, coisas assim que a gente vai percebendo aqui na Terra que tinha alguma coisa antes e que houve uma inundação até, porque a gente vai vendo, né, pelos estudos geológicos, aí a gente vê, né, as camadas de terra, camadas de água, enfim. E hoje a gente entende, né, o que aconteceu, né? Então, Deus nos traz a essa realidade porque ele nos proporcionou algo e nós não fomos obedientes e aceitamos o que ele tinha para que a gente fizesse. Isso é importante. Então, Deus nos fez livre, nós nos tornamos escravos, né? E aí, como bem trouxe o irmão, né, em relação ao capítulo 3 de Gênesis, né, quando houve a desobediência, porque esse espírito, essas trevas, elas estavam amarradas. Elas foram amarradas, ficaram presas, né, mas foram julgados para cá, né? Veio para a terra, né, esse querubim desempregado, né? Esse anjo que se rebelou com mais 1/3 dos anjos que se rebelou com Deus, que foi tirado do terceiro céu, veio para cá. E eles estavam aqui, né? E aqui no versículo 2 ele fala de Gênesis 1, né? Então, Deus foi executar a sua obra, porque em seguida ele disse, né, lá no capítulo 1, disse Deus, haja luz e houve luz. Pronto, Deus é Deus. Quando Deus falou tem luz, tem luz. Glória a Deus, vamos se alegrar, porque o nosso Deus é mais poderoso que isso, que qualquer outra coisa. E aí começou o seu plano, mas ele disse lá daquela árvore, que era a conexão com essas trevas, não comam. Não comam. E aí teve a queda, né, e a transgressão, né? E assim nos tornamos escravos, Danilo. Entendi, Cleiton. Então a gente pode chegar à conclusão que a escravidão ela tem a ver com a questão interna, né? Que o externo foi só uma consequência aí de uma escravidão interna. Bom, eu queria agora perguntar para o Marcos, até eu vou ler aqui antes, Êxodo 3:7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Eu queria que o Marcos falasse um pouquinho sobre essa questão do clamor. Primeiro que você pega na Bíblia, todo o movimento de Deus, primeiro que começa com um clamor do povo, de uma pessoa, né? Tem ali o centurião, foi lá clamar, o Bartimeu também, se não me engano, clamava. Então, antes de se levantar um libertador, geralmente há um clamor. O que o irmão poderia falar para a gente sobre essa questão do clamor, e no caso especificamente aqui do povo que estava escravo, né? Sim. É interessante aí lembrar, né, que o Cleider falou a respeito da escravidão, que nós fomos criados por Deus livres, né? E quando nós estávamos em liberdade, lá antes da queda, não existia esse tipo de clamor aí. Existia uma intimidade, uma comunhão com o Criador, né? E aquilo ali era muito prazeroso, né? Tanto para o Criador como para a criatura, né? Mas é que está a perfeição de Deus, né? Deus, assim, ó, ele tem que nos mostrar os dois lados para a gente ter o livre-arbítrio, né? Então tem um versículo lá em Provérbios 29, 18 e 19, que 18 diz assim, ó, que não havendo visão, não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Então existiam todos os povos que existem hoje, os que ainda vão vir, estavam lá em Jesus, lá em Adão, antes da queda, né? E Deus ali colocou uma visão ali para a árvore da vida ali, para Adão, viver em liberdade e ser bênção, né? Até a consumação do plano de Deus. Só que Deus não iria ser encontrado perfeito no cosmos, né? E nem nas gerações, se também não colocasse a árvore do conhecimento do bem e do mal para proporcionar ao homem liberdade de escolha. E no versículo 19 diz assim, né, que o homem não vai emendar sua vida se consertar somente por palavras. Ele vai ter que experimentar a experiência da escravidão, como de fato aconteceu, né? Ele já sabia que se ele comesse daquela árvore ali proibida,
ele iria morrer, que certamente morreu, e de geração em geração as pessoas estão morrendo, né? Então elas se tornaram escravas. Então agora manifesta a perfeição de Deus, porque Deus mostrou como que é viver em liberdade, e agora está mostrando para o homem como que é viver escravo. E agora o homem ele pode escolher aonde ele quer viver, ou escravo ou em liberdade, né? E ali aparece a perfeição de Deus. E agora voltando à tua pergunta, eu fiz esse preâmbulo rapidinho aqui para nós falar um pouquinho sobre clamor. O povo ficou mais de 420 anos escravo. Aí eu faço uma pergunta, né? Será que eles nunca clamaram? Clamaram. Só que o clamor deles não estava adequado com João 15,16. Tudo que pedires em meu nome vai acontecer para que o Pai seja glorificado. Eles queriam ser livres para quê? Para viver a vida deles. Então, de geração em geração, gente, 420 anos, a Bíblia diz, né, que Deus, por causa da carnalidade do homem, Deus deu até 120 anos, né? É a idade do gênero humano. A gente não chega lá por causa da corrupção, está tão grande, a perversão está tão grande que a gente não chega, né? Então chega lá 60, 80 anos e já está enfado e cansado, né? Mas eu creio que Jó, por exemplo, né, ele teve essa experiência, viveu 120 anos, que a Bíblia diz, que o último versículo diz que ele morreu velho e farto de dias, né? Então quer dizer que ele se cumpriu o propósito dele, né? Farto e velho de dias, quer dizer que ele cumpriu o propósito dele. Então, durante esses 420 anos, é claro que eles clamaram, eles rogaram, eles pediram, eles estavam sofrendo, gente. Né? A gente sabe a história, assim, e tem sido contado para a gente aí pelo ministério, né? As dificuldades que eles tinham, eles se acordavam, né? À base de pressão, eles iam se alimentar à base de pressão e aflição e tristeza, e eles viam, né? Os filhos sendo escravizados, as esposas, enfim, os maridos, aquilo ali foi um terror, né? Mas por que depois de 420 anos, então, Deus chega e manda um socorro divino através de Moisés para libertar aquele povo? Porque agora o clamor está adequado. Prova que quando Deus chama Moisés e envia Moisés, o recado que Deus dá para Moisés transferir, né? Tanto para o povo como para o próprio faraó, liberta o povo vai para o deserto, acaba de 3 dias trabalhar para mim. Então a oração agora está adequada. Por que tu quer viver em liberdade? Para trabalhar para o teu Criador, para servir o teu Criador, para viver o que o teu Criador já escreveu no livro da vida para você, né? E aí a gente observa hoje, na vida atual, né? Atualizando assim, essa experiência do clamor ali. Hoje, por que o cristianismo está escravo? O cristianismo está escravo do vício, está escravo da cólera, está escravo da prostituição, da idolatria, da egolatria. Isso é uma miséria humana, porque o cristianismo foi beneficiado pelo sangue de Jesus Cristo, mas ela vive escrava. Aí você vai ver, mas qual é o teor do clamor? Me dá, me dá, me dá. Né? Porque hoje a gente sabe, tanto o Kleider ali, pastor de São Paulo, né? Tanto o Danilo aí, pastor de São João e região, aqui nós, pastor aqui de Minas Gerais, aqui Ouro Fino e região, as pessoas chegam assim e elas chegam querendo resolver o problema pessoal delas. Só que não, elas deveriam chegar clamando para pedir para Deus usá-las para resolver o problema do cosmos. Existe um pecado que está imperando nas comunidades. Então, por isso que às vezes Deus tarda, geração. Gente, já passou 6.000 anos, né? Olha quantas gerações passaram. E hoje o cristianismo deveria estar assim, ó, focado com clamor. E aí, por isso essa experiência que nós temos, assim, de talvez viver gerações inteiras, 100 anos, 200 anos, como os nossos irmãos no passado, 420 anos. Aí, já que Deus não ouviu? Claro que ouviu, mas não pode atender. Então, quando você está com uma anomalia, com uma moléstia, com uma doença, um desespero, aí tu clama para o Senhor. Pô, o Senhor não me responde. Ô, Senhor, por que tu não ouviu? Não, o Senhor ouviu, mas ele não consegue atender por causa do que não está focado. Por que tu quer se libertar desse problema? É para você servir ao Senhor? Como Deus mandou Moisés com esse recado, eu vou libertar vocês para vocês trabalhar para mim, acaba de 3 dias, no monte e vão me adorar. E pode perceber, assim, pela experiência que nós temos, né, gente? As pessoas recebem, por exemplo,
uma cura, um milagre de uma doença terminal, por exemplo. Você vê que ela pega a cura e não fica no rebanho, não fica na igreja, não fica trabalhando para Deus. Ela pega e vai desfrutar com aquele que escravizou ela, né? Então, por isso, falando sobre o clamor, né? Eu aprendi, assim, durante a minha experiência, assim, como servo de Deus, e até antes, né? Eu clamei décadas por socorro. Mas depois que eu entendi que o socorro vem para eu servir, para socorrer outros, aí o clamor foi ouvido e atendido, Danilo. É bem interessante, eu não tinha pensado, assim, a gente lê a Bíblia dos 400 e poucos anos, nossa, o que Deus não fez antes? A gente sempre fica pensando nisso, mas realmente aqueles corações ainda não estavam alinhados para receber a liberdade, de certa forma, a verdadeira liberdade, que é servir a Deus, né? É bem interessante, eu não tinha pensado por esse lado. Cleider, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pode falar, irmão. Não, é que Deus sempre avisa, né, que tem um tempo determinado para todas as coisas, né? E havia uma profecia de que, lá em Gênesis 15, ele fala, né, da aliança com Abraão, né? Então ele foi dito, sabe com certeza que agora a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Né? Tem um tempo para todas as coisas acontecerem. Também se cumpriu uma profecia, né? E o que acontece? A gente não escuta, é difícil isso, né? A gente vê que depois que entrou esse pecado, né, depois da queda, que a gente falou, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente percebe como a natureza, né, o DNA de Lúcifer, né, a natureza pecaminosa, né? E as pessoas às vezes se escandalizam de ouvir isso, mas a gente não ensina a criança a pecar. A criança peca. Você não ensina o seu filho a pecar, né? Agora, quem que ensinou ele a pecar? Não foi o senhor, a senhora, né? Mas alguém, e a gente passa a entender, e lá em Romanos 7 fala que na carne, a lei do pecado, no livro de Romanos 7 deixa bem claro, né? E Paulo, né, o apóstolo Paulo disse que o bem que quero, né, que prefiro, esse eu não faço, né? Não faço. Né? E acaba fazendo o que não quer. E o que nos leva a isso, né? O pecado, é essa queda, é essa carne, né? É essa escravidão na qual nós estamos nesse processo aí. Mas vai chegar num momento, né, que eu creio que tem um tempo determinado para o nosso crescimento, né? Como bem disse o Marcos, né? Deus vai preparando, né? E vai ajustando, né? E vai quebrantando, né? Ao ponto que a gente não consegue mais desobedecer. Eu tenho fé nisso, né? Que a gente vai sendo trabalhado a ponto de não ter força para se rebelar, né? Por isso que ele diz que um coração contrito e compungido, quebrantado, né? Lá no Salmo 51, Deus não desprezará. Isso é para nos animar. Isso é para nos animar, porque às vezes a gente está num quebrantamento, a gente está numa tribulação, né, Danilo? Trazendo para o dia de hoje, a gente está num cansaço e parece assim que Deus é injusto. E nós, desde o início a gente tem falado, Deus é fiel, Deus é justo e Deus foi sempre bom. E Deus nos fez livres. Né? Nós nos tornamos escravos pela desobediência. E muitas vezes, nesse dia a dia, como o Marcos trouxe também, nós temos nos mantido escravos justamente por estar olhando só para o nosso umbigo, né? Não é egocentrismo, né? Totalmente diferente do altruísmo, né? Que Deus espera e nos fez para isso, né? Então, a gente, hoje, nesse papo é de encorajamento, de entendimento e de renovação da mente de que Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. É por isso que a gente fala. E às vezes a gente fala assim da boca para fora, porque está quebrantado, não está gostando. Mas quem que não está gostando? Quem não está gostando é o velho homem. Quem não está gostando é o escravo que está morrendo. Quando você se posiciona para obedecer, quando você se posiciona para clamar por uma cidade, quando você abdica daquela coisa da carnalidade, do egoísmo, de fazer só para você ou para sua família, e você começa a se doar para outras famílias, e você começa a se alegrar no resultado de Deus, numa vida, num casamento que estava destruído, numa pessoa que estava em drogadição, numa pessoa que estava na prostituição, né? Que daqui a pouco você se alegra porque você vê Deus libertando uma família, né? Deus restaurando um casamento, você vê Deus livrando das drogas. São testemunhos vivos que nós temos, né, durante a vida da igreja, né, que o Senhor nos proporcionou de testemunhar,
né? Para que a gente possa levar isso à frente e para que realmente esse clamor, né, como o irmão trouxe, né, faça sentido, né, em prol da edificação de algo maior, né, que é o corpo de Cristo, através desse corpo que é a igreja, a instituição divina, né, para que a gente possa levar, né, e arrebanhar, né, levar o povo, né, à liberdade, à Canaã celestial. É interessante que o Cleider falou, né? Nós três somos testemunhos disso, né? Que nós estávamos escravos em algumas áreas, ainda estamos em algumas outras, né? Mas alguém clamou pela nossa alma. Olha que interessante isso aí, né, gente? É o clamor certo, né? E é bem importante isso aí, porque quando eu clamo por vidas, porque esse é o desejo de Deus, né? Que eu venha interceder, que eu venha pagar um preço, que eu venha fazer esse altruísmo, né? Em prol sempre de alguém, né? Porque eu me enquadro lá na experiência de Jó, né? Jó capítulo 42, quando ele orava pelos amigos, aparentemente ele estava numa péssima condição. Perdeu a família, imagina, 10 filhos, né? Um litígio insolúvel com a sua esposa. Imagina, perdeu todo o patrimônio dele, gente. E ele era um homem mais rico do Oriente. E ele era o homem mais sábio daquela região, né? As pessoas iam consultar a ele para empreender, medicina, agricultura, construção civil, enfim, né? E daqui a um pouco ele perde tudo. Por que será que Deus permitiu ele ficar escravo de todas aquelas perdas, né? Para ele aprender a clamar. Quando ele clamou certo, né? O que aconteceu? Deus mudou a sorte dele. E um dia alguém clamou por mim, clamou pelo, né? O Cleider clamou pelo Danilo. Às vezes foi um pai, às vezes foi uma mãe do jeitinho deles, né? Às vezes foi um parente próximo, às vezes até um amigo distante, né? E quando alguém clama por nós e Deus estende, é a oração que praticamente é a que mais Deus ouve rapidamente e atende. Quando a gente clama, né, para que Deus venha gerar e nos usar para cuidar, né? Então, concretizando aí a fala do Cleider aí, né? Nós somos testemunhos disso, né? Hoje nós estamos aqui libertos em muitas coisas, graças a Deus, senão não estaremos aqui, né? Graças a Deus. Eu estava ouvindo os irmãos comentarem sobre isso, me vem na cabeça aí, os irmãos me ajudam se eu estou certo ou não. Quando você pega os milagres, a gente já volta para o Êxodo, mas pega os milagres ali, centurião, mulher cananeia, o próprio Bartimeu, que me veio aqui, tem outros também, né? A samaritana, todos eles, de certa forma, clamaram ali. E Deus ouviu aquele clamor daqueles todos. Aí eu fiquei pensando, o que eles tinham em comum, né? Que nem o Marcos falou, muitos clamam, mas por que eu ouvi daquele, não é que não, eu ouvi todos, né? Mas por que ele atendeu aquele e não o outro? Aí me veio aquela frase do centurião, porque todos esses não se sentiam dignos, né? Eu não sei se tem a ver, assim. A fé. Deus trabalha com planos e propósitos. Era plano de Deus todas aquelas curas, né? Sim. Talvez alguns deles nem clamaram tanto como deveriam. Por exemplo, como aquele que estava na beira do tanque lá, né? Na piscina lá, esperando o anjo tocar, e o anjo tocava e ninguém botava ele, né? Então ele nem estava clamando por uma realidade que era o próprio Jesus que estava do lado dele, né? Então Deus tinha um plano para mostrar que através daquele ato, a partir da nova aliança, nenhum outro caminho nos leva para a libertação, para a cura, e para a prosperidade, para a paz, enfim. Ali o Senhor Jesus Cristo, ele mostrou com aquela milagre ali, beneficiando aquele paralítico, que a partir dali não adiantava tu querer se livrar indo por outro caminho, só Jesus. O próprio Jesus, lá em Mateus 17, né, quando pega Pedro, João e Tiago e sobe lá para o Monte da Transfiguração, Deus diz, né, a ele ouvi. Então, a partir de agora, nem profeta, nem pastor, nem ninguém, né, nem letra, agora é com Jesus, né? Então, Deus trabalha assim com bastante planos e propósitos, né? Não dá assim para criar uma regra, né? Mas nós vemos que tem uma coisa um pouco em comum, assim, entre todas essas maravilhas. Por exemplo, a mulher com 12 anos de fluxo de sangue. Ela gastou toda a herdade dela buscando solução.
mas ela só encontrou a solução em Jesus. Imagina que fosse uma oração, um clamor. Ela ficou 12 anos orando por vários caminhos para encontrar a solução para o problema dela, para ela desfrutar. Mas quando ela orou certo, assim, ó, Senhor, agora eu quero te servir. Cansei de brecar o teu propósito na minha vida. Deus foi lá, ela tocou e recebeu a cura, né? E é legal comentar isso aí, Danilo, Marcos, porque a gente não sabe do tempo de cada um. É para animar quem está nos ouvindo hoje. Porque talvez você ache que vai demorar, talvez você ache que não tem mais jeito, né? O do tanque de Betesda lá foi o quê? 38 anos. 38 anos. 38 anos que ele estava lá, né? Chegou o dia, né? Ele estava ainda reclamando, porque quando Jesus foi oferecer ajuda, ele disse, mas ninguém me coloca. Estava ali o cara para cura já, né? Então mas mesmo assim ele foi curado, né? Então a gente vê assim que tem um tempo determinado, né? E o quebrantamento, né? De novo a gente volta na questão do coração contrito e quebrantado, né? Que nem o Marcos lembrou do fluxo de sangue, né? 12 anos, né? E foi 12. Ela tentou de tudo, né? Foi bem como o Marcos colocou, e a gente vai lembrando, né? Que ela disse, ela profetizou, ela creu, né? E pegando aquele ganchinho que eu falei, fé, né? Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E foi o que aconteceu. Ela não agarrou Jesus, Jesus não fez ali uma oração por ela, ela tocou o manto de Jesus. Quando ela encostou nas vestes de Jesus, Jesus disse, quem me tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E olha que interessante, porque ela teve fé, ela creu. E a fé de Hebreus 11 ali, versículo 1, você que está acompanhando, quiser ler, Hebreus 11, 1, fala que a fé é a certeza. Fé é uma certeza das coisas que se esperam. A fé é convicção de fatos que não se veem. Veja que até para explicar esse versículo é difícil, porque um fato que tu não vê não é fato, mas é fato se tu tem fé e tu já viu ele na tua mente, tu já creu, tu já profetizou, tu já entregou, tu confiou, tu não duvidou, né? E ela não duvidou, né? Bem lembrou Marcos que ela não duvidou. E ela disse, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Então, eu vejo que às vezes até para chegar nesse ponto, às vezes você está clamando, alguém que está aí hoje com uma dificuldade nos ouvindo, mas, sabe, talvez está faltando ali, persevera, persevera, persevera. Porque Deus é que sabe aí na hora certa, no tempo certo, no propósito potencial, né, como o Marcos lembrou, no tempo de Deus, né, segundo a vontade de Deus. A gente tem que voltar um pouquinho mais atrás, lembrando que Deus nos criou, lembrando que Deus está cuidando de nós, lembrando que Deus está no controle de tudo. Ele diz que controla até os fios de cabelo, né? Ele diz que todos os fios dos cabelos estão contados, né? Ele diz que não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Ele diz que não esquece nenhum pardal. É lá no Lucas 12, né? Ele diz que não esquece de nenhum pardal. E ele diz que nós valemos mais que muitos pardais. Então ele traz uma relação assim absurda, que a gente não tinha que duvidar, a gente não tinha que andar mais triste, a gente tinha que passar pelo que tem que passar, entende? Nessa questão da marcha de tribulação, de prova, de libertação, que na verdade essa marcha do êxodo é liberdade, é libertação, né? O povo, né? O êxodo, porque o êxodo da nova aliança, na verdade, né? Ele foi proporcionado pelo sangue de Jesus, que verteu na cruz, né? E naquele momento, né? Pelo sangue de Jesus na cruz, o inimigo ele foi o quê? O inimigo não pode fazer nada. Diante do sangue de Jesus, nós fomos tirados para todo sempre do mundo do pecado, pelo sangue de Jesus. Nós fomos tirados do mundo do pecado para todo sempre. E nós temos que nos alegrar com isso, né? Sim. E, na verdade, nós já estamos numa esfera espiritual. E aí vem a igreja, né? Estamos na igreja, uma instituição divina, o corpo de Cristo, para estabelecer o reino de Deus na terra. E aí eu volto na questão do clamor, volto na questão do propósito, né? Qual é o teu propósito estar aqui na terra? Viver só para você? Então, esse bate-papo de hoje está bem rico mesmo, né, Danilo? Para a gente trazer assim, uma realidade, né? Assim, para o povo, né? E de que vê que está muito fácil de resolver também. Tá assim, ó, porque ao mesmo tempo que tem batalha, a gente viu que ela tocou o manto e foi curada. Sim. O Jó orou pelos amigos, como o Marcos lembrou, foi curado.
ali, recebeu tudo, né, em dobro, foi liberto. Então, as coisas acontecem, né, quando há um rompimento, né? É interessante observar aí que, falando, né, sobre o plano divino através do êxodo, né, o plano de Deus perfeito era o povo a cabo de 3 dias, né, serviu, era o plano de Deus. Lá em Apocalipse fala, né, que no dia do julgamento vai abrir o livro o livro da vida e outros livros, né? E bem-aventurado aquele que estiver escrito no único o livro da vida, né? Mas o povo ficou 40 anos, né, gente? Então quer dizer que todas essas ações independentes de Deus fez Deus escrever muitos outros livros. Mas o plano divino era só um livro, 3 dias eles já tinham cumprido o propósito de Deus e com certeza Deus iria abrir as portas e eles já estariam lá na Terra Prometida. Tiveram que levar 40 anos. E aí, com essa base desse compartilhar aqui, eu me lembrei que era plano divino, plano de Deus botar Salomão no governo, por causa que Salomão era um tipo de Cristo, onde teve um reino no meio de antecedentes com muita batalha, muita morte, muita guerra, muita discórdia, muita ira. Era plano de Deus que naquela geração viria um rei cheio de sabedoria, Salomão. Esse era o plano de Deus. Não era plano de Deus Davi coabitar com a mulher do Urias. Não era plano de Deus, né, o Davi matar Urias. Não era plano de Deus ter que julgar e o primeiro filho de Davi com Batseba ter que morrer. Não era plano de Deus, mas era plano de Deus um governo de equidade, de justiça e de retidão naquela geração, né? E isso já estava escrito e foi colocado dentro de Adão antes da queda. Né? O Cleider estava falando ali que agora está fácil, é só você conhecer a verdade e não precisa ficar mais 40 anos. É só se encaixar aí no plano divino de Deus e essa travessia do êxodo, né, que fala de libertação, né, ela não vai durar décadas da nossa vida. Não, isso pode durar 11 meses e mudar nossa história, né? Mas por causa das nossas ações independentes, às vezes porque não conhecemos, né? Tudo bem, Deus tem uma misericórdia, uma compaixão, mas sempre manda alguém, vai mandar esse podcast para muitos aí, né? Para dar um norte, né? Uma bússola para a pessoa, mas às vezes a gente mesmo conhecida, a gente ainda faz consciente e vive independente, né? Então, por isso, o sofrimento que se vive e é um certo... Não que isso vá atrapalhar o plano de Deus, porque Deus é perfeito e ninguém atrapalha, mas isso vai atrapalhar nós de desfrutar o que Deus tem de perfeito para cada um de nós, Cleider e Danilo. É isso daí, que benção. O bate-papo está fluindo, glória a Deus. Bom, pegando essa linha, assim, irmãos, eu queria avançar ali no Êxodo, depois que o povo clama, né? Moisés é levantado. A gente não vai falar especificamente da história do nascimento de Moisés aqui, que não é a tônica, mas Deus sempre levanta um libertador. No Velho Testamento foi Moisés, tinha Josué, os próprios reis ali, Davi, os profetas. Depois, na Nova Aliança, Cristo é o libertador e sempre será o mesmo libertador, salvador. Mas o Êxodo já vem mostrando que tudo é por intermédio de uma pessoa, né? De um ser, que no caso ali era Moisés, e depois foi Cristo. E aí teve as pragas, também a gente não vai falar especificamente de cada praga, não é o assunto. Teve a última praga, que foi a questão dos primogênitos, que também representa Cristo, que dá para fazer um outro quadro só sobre isso, tem bastante assunto sobre isso. Mas aí eu queria avançar, que o povo é liberto, sai do Egito e se encontra com o mar. Eu sempre fiquei perguntando, quando eu comecei a entender, ler a Bíblia, né? Tinha tanto lugar que eles iam, Deus ia mandar eles para frente do mar, né? Então eu já sabia que tinha que acontecer algo ali para dar um testemunho público, principalmente para o povo, né? E para os egípcios que estavam atrás, que eles tinham que ver aquela manifestação do poder de Deus, que é a abertura do mar. Então eu queria começar com o Cleider, assim. Cleider, o que representa essa abertura do mar, no caso do Êxodo, o que representa espiritualmente isso? E depois o Marcos também acrescenta, e eu acho que esse assunto aí vai correr aí legal.
passagem pela água, né, Marcos? É. E esse papo é legal agora, né? Que a gente vai começar um outro programa, né? Do batismo. É. Mas é tremendo ali, né? E é interessante, assim, né? Antes de passar aí para o Marcos, ele fala, né, que em Êxodo 14, ele fala aqui no versículo 15: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E ele obedeceu. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército, olha que interessante, olha que importante, porque a gente não enxerga isso. Deus promete, Deus fala, né? Como tinha aquela água lá do tanque de Betesda lá, né? Que tinha um anjo que mexia, né? Sempre tem a ação de Deus sobrenatural, tem os seus que, registrado aqui no livro da vida, tá? Né? Os seus anjos que trabalham em favor daqueles, né? Que tem propósito. Então, você que está ouvindo esse programa, esse podcast, bate-papo, dá um glória a Deus aí, te alegra, né? Porque realmente o Senhor tem enviado anjos para te dar muitos livramentos, né? Que você tem recebido, você tem uma história de vida e com certeza, até onde você chegou, com certeza você teve muitos livramentos, muitas experiências com Deus. Talvez você já tenha percebido algumas, mas eu tenho certeza que a maioria das experiências nós não vemos, nós não percebemos, né? Tudo que Deus tem desviado, hoje quase isso, hoje quase aquilo, né? Quase caí num buraco. Não foi quase, foi um livramento, né? O inimigo queria que você caísse no buraco, não foi quase, né? Eu tive sorte hoje, né? Não, foi Deus, né? E isso é importante. E aqui ele fala desse anjo, né, Danilo, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E aí também a coluna de nuvem se retirou adiante deles e se pôs atrás deles. Então Deus tinha um propósito ali, né, de julgar aquele povo que estava perseguindo, né? Mas eu creio assim da perseguição, né, Marcos? É interessante também porque é um brete ali, né? O povo ficou ali, né? E atrás vinha o exército, na frente o mar, e aí, né? O que eles vão fazer? E aqui registra, né, que o povo à noite orou, né? Clamou. Segue aí, Marco. Os soldados egípcios entrando na terra seca, no meio do mar, aquilo ali representa a última investida que Deus faz para a pessoa descer as águas do batismo. Se a gente observar, o povo estava no Egito lá, 420 anos, que isso representa, assim, parece que são datas, assim, que não dá para mensurar o tempo que é de escravidão, de tanto tempo que é escravidão. Isso representa o nosso nascimento até o dia do nosso encontro com Jesus, né? É aquilo ali, vida de Egito, escravo. Tudo que tu faz está baseado numa base areia. Vai vir a tempestade, vai vir a chuva, as tribulações, as dificuldades, são as 10 pragas. Não é porque Deus é maligno, não é. Aquilo ali é o amor de Deus para empurrar o pessoal para o batismo. Porque veja só que aqui no capítulo 14, no verso 26, o Senhor disse para Moisés, né, estende a mão sobre o mar. Então ali ele levou mais de 1 milhão de pessoas para o batismo. No capítulo 17 de Êxodo, veio uma guerra contra o Amaleque, quem sabe que é a carne, né? Gente, eu quero dar uma dica para quem vai assistir que não aceitou Jesus ainda e não desceu as águas do batismo ainda. As 10 pragas, elas vão se multiplicar. Deus não é ruim, não. Deus quer te livrar da carne. E para se livrar da carne, tu tem que se batizar primeiro. Porque no capítulo 14 houve o batismo de mais de 1 milhão. E lá no capítulo 17, Moisés, junto com José, que era oficial ali do exército, guerreando, vencer os amalequitas. E a nossa vida da carne, que é as paixões da carne, que é a sensualidade, que é a cólera, que é a ira, que é a lascívia, que é o temperamento, está tudo aqui, né, na nossa carne, né?
Então, esse livro de Êxodo, assim, ó, fala exatamente como Deus quer te tirar do sufoco. Então, se você não aceitou Jesus ainda, não desceu as águas do batismo, isso aqui é uma analogia. Lá em Eclesiastes 3,15 diz assim, ó, que aquilo que era, vai ser. E o que vai ser, está sendo. Então, quer dizer que o Senhor se renova de geração em geração a mesma situação. Quando eu entendi isso aqui, porque isso aqui me ministraram quando eu fui batizar, quando eu entendi isso aqui, eu quero correr para o batismo. Mas tem aqueles que são tardatários, né? Eles demoram. Aí o Senhor manda o exército dos egípcios para perseguir até lá no meio do mar. Aí tu vai ter que descer as águas do batismo. O Marcos se atirou na piscina, nem esperou. Mas eu não tirei. E, gente, isso é um mistério. O Kleider sabe, o Danilo sabe, quem está nos assistindo aí sabe. Aquele que aceitou Jesus e desceu das águas do batismo, olha aqui fora, parece que não mudou muito, mas aqui dentro mudou. Existe uma paz agora aqui dentro. Existe uma sabedoria que vem para cá para te auxiliar e dirigir a tua vida. É diferente, gente. E aí, se você seguir, lá adiante, tu vai te deparar com Amaleque. Aí tem que se alimentar, tem que estar na igreja, tem que estar comendo de Jesus, né, Cleiton? Tá na mesa, pegar de volta aqui. Mas essa parte é importante, né? Porque veja que até aquele povo, aquela bicharada, né, que estava perseguindo, né, foi julgada ali na água. Uhum. Aquele ato ali em que eles passaram, foram libertos, o que não prestava ficou, porque o mar se fechou, né? E houve o julgamento ali, como eu li, e acabou. Né? E a gente tem que tomar posse disso, né? E aí, claro, se alimentar da árvore da vida, né? Porque ele disse também, Jesus, lá em João 15, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não tem como desbatizar, gente. Não tem como voltar. Agora tu tá livre. Não, maravilha. É isso aí, Danilo. Eu acho que ficou bom, porque essa é a solução, esse é o caminho, né? E na questão, assim, do testemunho público também, porque eu vejo que tem muita gente que, eu acredito, mas não vai para o batismo. Ou porque foi ensinado que precisa estar perfeito para estar batizado, ou porque realmente, espiritualmente, tem alguma coisa bloqueando. O que vocês acham dessa questão de que ali foi um testemunho mais do que público, né? 1 milhão de pessoas viu aquele mar se abrir, os egípcios, o mundo viu o poder de Deus, né? O irmão leu aí. Eles vão mostrar para eles quem que é o Deus mesmo verdadeiro. Então, o testemunho público, ele precisa acontecer, senão Deus não falaria na palavra do batismo, né? Assim, eu costumo dizer que é tipo uma certidão de nascimento espiritual. Se você for fazer qualquer financiamento, qualquer coisa do secular, aí eles te pedem a certidão de nascimento. Não é assim que funciona? Só que você está na frente deles. É óbvio que você já nasceu, você está na frente deles, por que precisaria do documento, né? E só que no mundo espiritual é a mesma coisa. O testemunho público, não, isso daí é do Senhor, isso aí ele aceitou, tem lá o dia que aconteceu, o mundo espiritual viu, né? Os egípcios viram. O que vocês poderiam falar dessa questão de ter que realmente cumprir esse ato? Só creio no meu coração. Tudo bem, a salvação, a Bíblia diz que você tem. Mas por que tem que fazer o procedimento nas águas? Veja só, o Moisés é um tipo de Cristo, né? Então Deus enviou Moisés lá para o Egito. Deus enviou um Cristo lá para o Egito lá. Muitas pessoas acreditaram. Prova que quem saiu do Egito não foi só povo hebreu. Saiu estrangeiros, pessoas de geração mistas ali que saíram junto. Então, aí você falou, mas a pessoa acreditou, mas não desceu as águas do batismo. Não, então ela não acreditou. Porque aqueles que não eram hebreus, eles acreditaram em Moisés. Eles viram as 10 pragas e eles acreditaram. Então, se acreditaram, atravessa junto. Então o pessoal diz assim, não, eu aceitei Jesus, eu acredito em Deus, assim, então vamos descer as águas do batismo. Não, então tu não acreditou. Então vamos ter que falar mais. Né? Porque é uma exigência espiritual a questão do batismo. Não é para agradar pastor, não é para tu se linkar numa denominação, não. É uma exigência espiritual. Se você está grávido, né, a mulher está grávida, vai ter que dar luz. Né? Então, se tu creu que tu está grávido, tua vida muda, né? Nós somos casados, temos esposas, né? Aí, a menstruação parou, eu tô com uns enjoo e tal. O que o marido diz? Amor, tu tá grávida, amor. Será? Vamos fazer um exame. E aparece lá, tá grávida.
Então, pode, depois que ela vê o papel que está grávida, aquilo é um testemunho público, não adianta, vai inchar as pernas, a barriga vai crescer, vai se sentir enjoada, não adianta, é público. Vai esconder agora que tu creu em Jesus? Não tem como. É uma exigência, né, Cleiton? Não, e outra coisa, né? Aquele papel ali que ela pegou não vai mudar nada, ela vai ficar barriguda igual. Vai acontecer, né? E é isso, sabe? É por fé, porque ele diz que recebereis poder e autoridade sobre vós ao descer o Espírito Santo, né? Para que sejais minhas testemunhas. Porque talvez, às vezes, a gente vê uma pessoa que se batizou também, né, Danilo, pegando outra ponta, e parece, a pessoa não mudou, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus está trabalhando, está preparando, daqui a pouco ele está amaciando aquele solo ali, né? E quantas pessoas também que a gente falou também sobre batismo muitas vezes e não se entregou, não era o momento, não sei, talvez não tivesse no ponto de quebrantamento, de entrega, de acontecer alguma coisa, não sei, não importa. Mas isso não faz diferença. Deus mandou você falar, né? Mandou semear a palavra de dia, de manhã, de tarde, de noite, né? E quem vai dar o crescimento é Deus. Umas caem, né, no solo rochoso, outra cai, né, à beira do caminho, outra cai nos espinhos, né? Mas tem a que cai na terra que tá fofa, né? Tem a quarta semente ali que cai, né, na terra fértil. E eu acho que isso é uma coisa que é um combustível para nós, né? De fé, né, de acreditar em Deus, né? Porque vai acontecer, né, independente de ter o papel se está grávida ou não, ela está grávida, né? Se ela já está enjoada, ela já estava grávida mesmo antes do papel, né? O papel só veio para ter um testemunho público, né? Não, está aqui, minha esposa está grávida. Mas ela já estava grávida antes do papel, né? Então, é uma coisa muito, muito legal de a gente falar, né? E de colocar, assim, o código celestial, né? Foi como Deus, né, estabeleceu, né? Foi uma maneira, né, que Deus, que naquele ato de justiça, seguindo aqueles passos, em obediência, né? Que é a mesma coisa, tipo, não coma do fruto da árvore do bem e do mal, né? Então, ele fala, entre na água. Então, entra na água, né? Não coma do que não presta, né? Se alimenta do que é vida, né? Que é o pós também, né? Para que a gente possa também, né, deixar, assim, o pós-batismo, né? Que é para que a gente venha a se alimentar da vida também, né? Porque a solução está aí, né? A solução está aí. Hoje ficou bem amarradinho, assim, bem estruturado, assim, hoje nesse bate-papo, né? E para entregar a solução, né? Desde um começo, assim, para entregar o caminho, né? Que é Jesus, e Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida também. Ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o mediador, né? Ele é o caminho, né? A verdade e a vida. Então, a vida está em Cristo, né? E o livre-arbítrio está aí, né, Danilo? Se quer, ok. Não quer, né? É o livre-arbítrio, né? O Marcos tinha falado disso também, de livre-arbítrio, né? Bem no começo do programa. E a gente começa a ver, assim, que esse é o nosso Deus, né? Agora, é aquela história, até quando você vai se endurecer, né? Então, entrega, é por fé. Então, o que Jesus disse? Que quem crer e for batizado será salvo, né? E o batismo quer dizer imersão, né? E quem crer, e para você crer, você não pode ser um bebê, né? Quem crê, para você crer, você tem que ter pelo menos 12 anos de idade, 11, 12 anos ali que a tua consciência já está formada, né? Estruturalmente, né? Naturalmente, ser humanamente, né? Já está estruturada. Então você pode crer. E aí então você deve, né, segundo as escrituras, passar por esse Jordão aí, né, por esse Mar Vermelho. E é interessante assim que Jesus, que é o nosso modelo, ele se batizou, ele nem precisava, né, gente? Então ele deixou aquele princípio assim que é significativo, né, para nossa evolução, crescimento espiritual, né? E existem ensinos que a pessoa tem que fazer curso. É interessante falar isso aí, ó, que tem que fazer curso, tem que se preparar 10 anos assim para depois se batizar. Não. Jesus Cristo, quando ouviu João Batista batizando no deserto, ele não foi lá em João Batista e disse: ô João Batista, me prepara aí que eu tenho que descer as águas do batismo. Quanto custa o curso aí? Quantos meses é o curso? Não. Ele foi lá e estava pronto, ele já entendeu o que eu tenho de conhecimento. Eu não quero, imagina que Jesus nem precisava isso, né? Mas o nosso entendimento, eu não quero viver mais em pecado, em transgressão, eu quero mudar de vida, mudar de cidadania. Né, Daniel?
É isso aí. Um bate-papo edificante. Essa questão que o Cleider comentou, né, eu ia até perguntar, mas ele comentou sobre a questão, tem pessoas que, mas já sou batizado, batizou quando criança. Biblicamente, não está correto, né, porque a pessoa precisa crer naquilo que está escrito, ela precisa se arrepender, né, ela precisa ter essa noção que ela é escrava e precisa ser livre, precisa ter uma nova vida. E a questão também que o Marcos comentou, que eu já tive alguns casos aqui na congregação, assim, você pega a pessoa, ela está enraizada na onde ela vinha, que lá ela não podia batizar porque ela fumava, porque ela bebia, ou porque ela não atingia lá os requisitos. Eu falei, não, irmão, você crê em Jesus, crê, então é agora, vamos batizar, tá tudo certo. Daí Jesus fala para João Batista, convém que se cumpra a justiça, ou seja, João Batista fala para ele, como é que eu vou te batizar? Você que é o cara, como é que eu... Não, João, Deus, meu pai que é assim, tem que se cumprir a justiça, porque nós vamos estar lá em 2025, vai estar tendo um podcast edificante lá, que eles vão estar falando sobre isso, né? Então, Deus já sabia do futuro e já... Deus é tremendo, né? Bom, avançando aqui no Êxodo, estamos agora... Danilo, só para não perder essa linha aqui, ó, eu acho que é legal deixar assim para os católicos, né? Porque eu creio assim que, como está escrito, católico é aquele que leva a boa nova, né? Universal, né? Católico, apostólico é que crê em Atos dos Apóstolos. Né? E nós cremos em Atos dos Apóstolos, então também nós somos católicos, somos apostólicos, só não somos romanos, né? Nós somos filhos de Deus, né? Então nós somos cristãos, né? E o evangélico é quem lê o evangelho. Então o pastor é evangélico, o padre também é evangélico, porque ele lê o evangelho. Né? E a questão assim, né? Às vezes a pessoa, mas eu a vida inteira achei que eu era batizado porque eu fui, né, na igreja, mas Jesus também foi apresentado, né? E a gente percebe que Jesus, né, lembra da manjedoura, dos pastores, né? Ele foi apresentado, né, ao Senhor. Né? E eu creio que esse momento, né, dito como batismo da Igreja Católica, serviu como uma apresentação, né, Marcos? Sim. Foi apresentado, né, naquele momento ali, como pequenino, né? E amém. E esse ato é válido como uma apresentação, entende? Jesus com 7 dias foi apresentado lá, né, pelo sacerdote, tinha a Ana, a profetisa lá também, que testificou aquela atitude. Agora, batismo mesmo, que seja bíblico, né, gente? Não estamos falando contra nenhuma organização, a gente está falando qual é o modelo bíblico, né? Então, se você tem uma Bíblia em casa, é só ali ler e vai testificar, né, gente? E é legal falar disso, Danilo, porque tem muitas pessoas católicas, muitas vezes nos ouvindo, né? E entendendo hoje, né, que realmente não foi em vão aquele ato, né, em que tiveram, né, quando bebê, né, quando pequenino, né, na Igreja Católica, mas que hoje, conhecendo o livro da vida, conhecendo as Escrituras, né, podendo escolher, assim como Jesus aos 30 anos, né, para que se cumprisse as Escrituras, como você bem falou, Danilo, né, cabe a nós também, né, conhecendo a Escritura, para fazer com que se cumpra ela na nossa vida, né, num ato de fé, porque é pela fé que nós somos salvos, né? Então, eu creio que fica bem assim, harmônico, né, para a gente se relacionar como cristão, como povo de Deus, né, como irmãos, né, porque o Jesus do A e do B é o mesmo Jesus. O Jesus de lá e de cá, Jesus é o mesmo. Nós não estamos aqui para dividir, não, nós estamos aqui para unir, para unificar, né, e através do estudo bíblico, da Escritura, nós estamos aqui para isso, para falar do que está escrito, é que nós vemos que é possível, sim, harmonizar tudo isso e deixar os pormenores, né, de lado e sim a gente focar na vida, né? Focar no Cristo, né? na vida em abundância que ele tem prometida para nós, que é o que eu desejo para você e desejo para mim, a vida em abundância, né? Porque ele veio para isso, Jesus veio para te dar vida em abundância, mas às vezes tem pontos que precisam ser ajustados ou conectados, que estão desconectados, e esse bate-papo hoje eu creio que azeitou, né, e conectou muita coisa. Como também, assim, Danilo, já tive experiência e tenho certeza que vocês também já tiveram experiência de pessoas
vir para o movimento, para a igreja, e elas já foram batizadas com 20 anos, com 30 anos, com 15 anos, mas elas não creram naquele batismo. E aí elas pedem para a gente assim, ó, eu quero me batizar de novo. Dá para batizar, pastor? Tá, mas tu não foi batizado? Fui. Não foi por imersão? Foi. Não foi um varão, um sacerdote que te batizou? Foi. E foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi. Então é válido, mas eu quero de novo, porque eu não acreditei naquela época. Bom, então vamos renovar. Porque é por fé, na verdade, entende? Não é uma regra, né? Deus manda, a gente faz, mas tu tem que receber aquilo ali como um mandamento divino por fé, né? É bem lembrado, eu já tive também casos aqui, e não, confirmado, tudo certo, né? Porque a pessoa na época foi empurrada por alguém, foi forçada por alguém, acabou fazendo, e agora ela tinha realidade e queria fazer por ela mesma, né? Então isso realmente acontece. E tá tudo certo, vamos confirmar. Tem aquelas que falam, não, já fui batizada. E eu falei, não, beleza, tá batizada. É isso aí. Porque é por fé, creu. Não, já fui, entrei na água. Não, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Sempre creio em Jesus. Então, eu acho que isso hoje desmistifica muita coisa aí, né? De engano, tira, né? E ventila bastante aí pra gente seguir em paz aí com todos, né? É isso aí, queremos a paz. Bom, irmãos, aqui a gente saiu do Éden, foi para o Egito, passamos agora o Mar Vermelho e chegamos no deserto. Já estamos quase no milênio. O deserto aqui, né? Mais de 1 milhão de pessoas no deserto, não tinha o chicote mais, não tinha horário para dormir, horário para acordar, não tinha aquela porção do Egito, eles tinham que depender de Deus todos os dias. Ou seja, tirar o mundo deles. Vamos bater um papo sobre o deserto, aí, que eu acho que é uma das coisas que é mais difícil na vida cristã, né? A gente vive no deserto até a glória de Deus se manifestar, né? A gente vai estar em deserto, sendo purificado, mas muitos não entendem essa questão do deserto, e a Bíblia fala de deserto, na tentação de Jesus tinha deserto, no Êxodo tinha deserto. O que realmente representa esse deserto? Vamos começar aí com o Marcos, mano. O deserto tem uma palavra lá em Deuteronômio, no capítulo 8, que diz assim, ó, que o Senhor nos levou para o deserto para mostrar o que tem dentro do nosso coração. Então, quando a gente era escravo lá no Egito, lá, o que tinha no nosso coração? Só coisa ruim, amargura, tristeza, até julgamento e amargura contra o Criador. Só que eles não lembraram que foram eles que foram para lá. Não foi Deus que chamou eles para lá. Foi eles que foram para lá, né? E aí entra naquela questão do livre-arbítrio. Deus deixa, gente, tu quer ir, tu vai, né? Mas assim, ó, tu é responsável. E no deserto, que é um momento assim de privação, né? A gente já ouviu várias mensagens em que o Espírito nos trouxe falando que no deserto não tem shopping center, não tem lancheria, não tem nada em bonança. Mas no deserto tem aquele que faz a bonança aparecer. Então, quem foi que tirou o povo do Egito? Deus. Quem foi que colocou o povo no deserto? Deus. Quem foi que deu água para o povo no deserto? Deus. Quem foi que deu o maná e sustentou 40 anos o povo no deserto? Deus. Até teve um episódio que eles murmuraram que queriam carne. Quem foi que deu carne? Deus também. Então, no deserto é um lugar maravilhoso para a gente conhecer quem nós somos e quem Deus é, né? Porque a gente sai do Egito e a gente acha que liberdade é viver na libertinagem, fazer o que quer. Não, liberdade é daria até para trocar por uma outra palavrinha, né? Liberdade é sinônimo de responsabilidade. Então agora tu tá livre para fazer o que quer? Não, para tu ser responsável agora. E Deus é tão bom que não te deixou sozinho. Então ele tá ali te ensinando, tá te amadurecendo através das provas, das aflições, das dificuldades, né? Então, o deserto, assim, entre tantas outras coisas aí, que poderíamos citar, e o Cleider vai comentar também, eu sinto que o deserto é um momento em que tu começa a ver quem está no teu coração, que é só coisa ruim. E agora tu começa a conhecer o coração de Deus, que é só coisa boa. Né, Cleider? É uma oportunidade que Deus nos dá, né, Danilo, para a gente negar a vida da alma, né? Para a gente colocar em prática aquilo que Deus tem proposto, né?
como projeto, como plano divino, né, para as nossas vidas, né? E é isso, o pós-batismo é a salvação orgânica, né? Ou seja, né, é nesse deserto, né, que vai se cumprir, né, e vai ocorrer essa metamorfose, né? E é bem metamorfose mesmo, no sentido assim de lagarta e transformação, de processo de borboleta, que é dolorido, que demora, que tem um tempo determinado, né? A metamorfose ela acontece no deserto, e nesse deserto Deus tem nos proporcionado, né, muito crescimento, muitas riquezas imensuráveis, porque as riquezas espirituais elas são imensuráveis. Porque Jesus disse, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nenhum sentiu o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E essa expressão de amor, né, ela brota em meio à adversidade, né? É no deserto. Então o Marcos falou maravilhosa, né? Usou esse termo assim, né? Maravilhoso, e realmente é, né? É que tudo depende de como a gente vê, né? Por isso que a gente precisa ajustar o foco, né? A gente precisa ajustar a visão, né? A gente tem que sair da divisão, que é 2, né? E focar e ter visão, né? Visão de reino, visão de corpo, visão de Deus, né? Para esse todo, né? Que a gente tem falado desde o início. E isso nos alegra quando a gente tem um despertar, né? Por isso que é importante a gente crer e buscar, né? Porque a gente não faz porque a gente vê, a gente faz porque a gente crê. É que nem o ato do batismo, né? Você obedece não é porque você vê, você obedece porque você creu. E quando você crê e você obedece por fé, você materializa, né? Você substancia aquilo que já está pronto. Mas depende da tua fé em meio às adversidades, em meio a esse deserto, em meio a esse mundo tenebroso, né? Que a gente não precisa entrar em detalhes, mas que o que parece que é certo está errado, e que está errado parece que está certo, e está muito confuso, né, aos olhos, né, do ser humano. Mas a luz da palavra e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, né? Está lá em Salmo 119. Então a gente precisa da palavra, eu preciso dessa luz, eu preciso estar aqui falando de Jesus, porque isso me faz bem. Nós aqui já nesse tempo, nós estamos já transbordante aqui, a gente já está renovado, né? Se fosse de manhã, hoje nós ia produzir muito ainda. Não, mas tem a noite toda ainda, dá para produzir. Hoje nós vamos ter que levar a madrugada aí em oração, né? Porque a gente está aqui, né? Tá cheio do Espírito Santo, né? Então faz bem a palavra, né? A gente está tentando só figurar, brincar um pouco aqui, trazer para a realidade, para o presente, né? Porque isso está acontecendo comigo agora, com o coração do Marcos e do Danilo, né? Nessa conversa, falando de Deus aqui, né? Para que você também venha sentir esse fogo do Espírito, né? Para que você também venha ter a motivação, um propósito, né? Para que você cumpra com esse potencial, que execute esse potencial, que é um combustível, o potencial é o combustível para que o propósito de Deus seja executado na tua vida e você seja bem sucedido. Gente, isso aqui é fantástico, porque aí está o farás prosperar o teu caminho, lá de Josué, quando ele fala, não te mandei eu ser forte e corajoso, e ele fala, medita no livro da lei, de dia e de noite, né? Para que tu não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, e para que tu faça. Não é só teoria, é para que você coloque em prática em meio ao deserto, em meio às adversidades. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem interessante aí, Danilo, em cima disso aí que estamos falando, que Satanás ele só copia, né? Então, Deus no deserto, a terra sem forma e vazia era um deserto. Né? O Cleider começou falando sobre isso aí, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Naquele desertão lá de juízo, Deus colocou um jardim do Éden. E no jardim do Éden, Deus colocou a sua criatura, e tanto a criatura como o Criador eram beneficiados com aquela relação. O Senhor cuidava de tudo da criatura, e a criatura expressava a luz de Deus. Então, os dois tinham uma relação que os dois era um dá, o outro recebe, o outro recebe e também dá, né? E Satanás ele é tão desgraçado, né? Que no deserto ele criou um oásis para iludir o povo, que é o Egito. Porque o Egito era no deserto. Aí ele criou aquele oásis ali
E aí, quando o povo saiu para o deserto, ele começou a murmurar, né? Bah, que saudade, lá no deserto, lá a gente tinha pepino, melancia, melões, né? E tinha um monte de coisa. Até o ministro no outro dia comentou, mentira, não tinha nada. Mas eles viam os outros comer. Eles viam os opressores comer, beber, se divertir. Eles eram escravos que davam, eles mantinham, né, o luxo de Satanás e seus demônios, né? Então, com essa ilustração, eu queria deixar assim, ó, que Deus é o único que manifesta poder. Quem está no Egito, o poder de Deus é juízo. São 10 pragas, gente. Sai do Egito. Por que tu vai ficar aí sofrendo? Agora, no jardim do Éden, o poder de Deus é justiça divina. Ele absolve, ele perdoa, ele abraça, ele acolhe como filho pródigo, né? Ele recebe. Mas então não precisa nem ser muito espiritual para decidir sair do Egito, ficar lá naquele oásis que só Satanás ganha. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Corre para os braços do Pai, né, Danilo? Com certeza. Eu acho que eu estava ouvindo os irmãos falarem do deserto. O deserto seria tipo aprender a ser livre, vamos falar assim. Porque antes a gente era escravo e agora tem que tirar a escravidão de dentro do povo. E ficou acostumado a ser escravo. Aí o deserto seria aprender a realmente ver a verdadeira liberdade, que é viver na dependência de Deus. Às vezes as pessoas aqui eu vejo, nossa, mas agora eu vou para a igreja, não posso fazer nada, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, como se aquilo que ela fizesse fosse uma liberdade, né? Mas na verdade, a verdadeira liberdade é depender de Deus, porque quando você depende de Deus, você volta para casa, ou seja, você volta para o Éden, você volta para a origem, né? Você pratica um princípio bíblico. Primeiro você conhece esse princípio, depois você pratica ele, é como se andei mais 1 quilômetro e volta para casa. Mais 2 quilômetros, mais 10 quilômetros, né? Que a Canaã seria a casa, né? Então, quanto mais eu dependo de Deus, mais purificado eu fico e mais apto a viver em liberdade eu estou. Seria mais ou menos isso ou não? Está escrito, né, que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É isso aí. Na verdade, assim, ó, eu não sei se a palavra correta, assim, para trazer o entendimento para a audiência é esta. Mas a liberdade de Satanás é ser escravo de Deus. Porque nós não temos vida própria. Ou é Satanás que é o meu conteúdo, ou é Deus que é o meu conteúdo. Só que o diabo engana a pessoa que a pessoa pode ser livre do diabo e de Deus. Não tem como ficar livre dos dois. Porque Mateus 6,24 já diz isso. Não podemos servir a 2 senhores. Ou vou agradar um, desprezar outro, ou vou amar um e não vou amar o outro, entende? Então, esse é o maior trunfo do diabo, enganar, inclusive os cristãos, né? Que agora estão livres. Mas livre de quem tu tá? Não, eu não sou nem de Deus e nem sou do diabo. Não existe isso aí. Se tu dizer assim, ó, eu não sou de Deus porque eu não gero, eu não cuido, eu não me consagro, eu não contribuo, eu não congrego, então, tu não é de Deus, né? Mas então tu já é do diabo. E a pessoa parece que ela não entende ou não quer entender. E o diabo tem enganado as pessoas assim. Escravo nós somos, ou do diabo, que é horrível, ou de Deus, mas a escravidão com Deus é recheada de proteção, de alegria, de paz, de amor, frutos do Espírito, né? Só que escravo do diabo, aí são as obras da carne, né? Dá bem claro para entender, né? Porque a palavra escravo, às vezes, gera uma conotação ruim, né? E aí a pessoa falou escravo, já... Opa, mas peraí, não sou escravo de ninguém, já... Não, você é de um de outro. Não tem como fugir disso. Bom, irmãos, vamos lá. Estamos chegando à reta final aqui, né? Estamos passando o deserto agora, chegando de volta para casa na Canaã. Lógico que a gente... O livro de Josué fala mais sobre isso. A gente está falando mais do Êxodo, mas não tem como finalizar sem a gente falar do objetivo de Deus, que é tirar você, de me tirar do mundo, me arrancar o mundo de dentro de mim para que eu volte para casa da maneira que ele me criou, né? Ele me criou, ele te criou, ele criou quem está assistindo livres. Mas o pecado nos aprisionou, Jesus veio para nos livrar do pecado, e agora a gente precisa voltar para casa, para
viver essa liberdade. Eu queria começar aí com o Cleider. O que representa a Canaã espiritualmente, Cleider? Danilo, nesse processo em que a gente está vivendo aqui, né, a gente precisa lembrar e regar, né, para a gente desfrutar, né, dessa terra prometida, né, que é Canaã. O nosso destino é algo que nós temos que vislumbrar para que a gente venha ter esperança e objetivo e foco, né, porque nós precisamos dessa esperança, né, de que a obra de Deus vai se completar, ou por amor ou pela dor. Foi muito falado disso hoje, né? Mas nesse processo todo, eu não posso, né, complementando ali o que o Marcos estava falando também, né, para que a gente chegue nessa terra prometida e viva isso, né, já agora, né? E tem algumas palavras que eu queria colocar aqui, porque ele fala, né, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é constante, não é? A gente está aprendendo, a gente está vivendo como Deus quer que a gente viva, numa situação, numa terra, num deserto, que a gente foi adestrado a viver de um jeito. Retém que é bom, Deus disse que melhor é dar, né? Perdoa que é melhor, e a gente aprendeu a não perdoar. Fazer mal por mal, né? Olho por olho, dente por dente, né? A gente aprendeu isso. E Deus disse, né? Que recompensa tendes, né? Se perdoar dos que vos amam, né? Que recompensa tendes? Perdoar os que vos amam, né? Isso aí até os que não têm Jesus faz, né? Até por barganha se faz, né? Então, é constante isso e precisa da renovação da mente. E se nós não estiver conectados à palavra todos os dias, a videira verdadeira, nós não vamos conseguir. Porque quem vai conseguir isso por nós é o Espírito Santo. É Deus que habita alimentado. É como você pegar um bebezinho, uma criança, pegar no colo, você nasceu da água do Espírito, você tem um bebê, se você não der alimento para esse bebê, você não vai permitir que ele cresça e prevaleça sobre uma natureza pecaminosa. Nós precisamos estarmos conectados à videira. Nós precisamos estar na palavra todos os dias. Isso é importante para o sucesso, para o processo desse, né? E ele fala também, Danilo, lá em Apocalipse, no 20, né, que fala do milênio da paz, e fala no versículo 6 de Apocalipse 20, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, que tem parte na primeira ressurreição. Que ressurreição é essa? Né? É esse Jesus. É o novo nascimento. Né? É o nascer da água do Espírito. E ele fala que mais do que feliz e santo, porque já não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. Paulo disse isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é fantástico. Porque mais do que feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, que participou de todo esse processo que foi falado hoje. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Não tem autoridade, não pode. Por quê? Porque negou a vida da alma. Porque viveu Cristo. Né? Aí você entende agora essa questão de fazer a vontade do Pai, que é um próprio combustível que conforme a gente vai fazendo, a gente vai se alimentando, a gente vai vendo as famílias restauradas, que a gente falou, os casamentos, e a gente vai se alimentando com aquilo e continua, e tem uma energia que nos dá vontade de seguir em frente e ajudar as pessoas. Isso é um combustível celestial, que é a graça de Deus para carregar a cruz, né? Que seria um outro ponto, mas é a graça para carregar a cruz, que é fazer a obra, né? Ele fala que a gente precisa se negar e também carregar a cruz, fazer a obra, né? levar essa boa nova adiante, né? Seguindo no processo do todo, da edificação do corpo de Cristo. E esses, né, diz que a morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Glória a Deus. Marcos. A terra de Canaã, ela é uma profecia, né, que será cumprida, né, no arrebatamento, onde as bodas do Cordeiro vai se iniciar e durante 1000 anos, né, representa ali a terra de Canaã. Como Jesus não tinha vindo ainda naquela geração, então o Senhor fez assim uma réplica, né, para eles entender por fé que aquilo ali ia em sua plenitude, iria acontecer de forma eterna, né, e real.
Então, por exemplo, lá em Judas, lá fala que Satanás estava brigando com o anjo pelo corpo de Moisés, né? Então, como eu havia falado, Moisés é um tipo de Cristo. Moisés morreu, né? Quer dizer que o ministério dele acabou naquele momento, mas o corpo dele não foi enterrado. O Senhor levou ele, né? Mateus 17 fala que depois ele voltou e teve no Monte da Transfiguração com Jesus e Elias, né? Então, por que o corpo de Moisés não ficou na terra? O Senhor, Deus levou para si. É um tipo de Cristo. O corpo de Jesus também não ficou na terra. O Senhor levou ele e agora vai voltar, né? E vai se consumar, então, como se fosse uma recompensa. Veja bem que a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel, né? Josué e os espias foram lá e vê que realmente 10 viram que eram gigantes, né? Josué e Caleb viram assim, não, a terra é o que Deus falou mesmo, né? Então, é com muito esforço, querendo aqui colocar mais um item na questão do deserto. O deserto é como se fosse uma faculdade, uma pedagogia do Espírito para preparar um povo para saber viver em liberdade, para desfrutar da terra de Canaã. Então, todo esse tempo da vida temporal que a igreja existe, desde Jesus lá, Mateus 16, 18, até o arrebatamento, que vai ser a idade da igreja, isso aí é a pedagogia do Espírito para nos ensinar a viver nas bodas do Cordeiro. Porque, veja só, nas bodas do Cordeiro, 1000 anos, Satanás vai ser preso. Então, nós temos que aprender a viver sem Satanás governando a nossa alma, né? Sem nos tentar. E mesmo assim, depois do milênio da paz, ainda a Bíblia diz que Deus vai liberar Satanás ser solto por um pequeno período de tempo, né? Com certeza, porque tem muitos que ainda não vão preferir viver com o Senhor, né? Então, a terra de Canaã nada mais do que as bodas do Cordeiro, que é a realidade, mas Deus colocou lá na antiga aliança, lá para nós saber entender hoje, né? Que vamos passar pelo Egito, vamos passar pelo batismo, vamos ter essa pedagogia do Espírito, que é a vida da igreja, porque veja só, a vida da igreja é um deserto. Mas ali é o Jardim do Éden e é bênção de Deus ali, quem está no movimento espiritual chamado igreja, né? E depois disso tudo vai se consumar com o arrebatamento e nós vamos para a terra de Canaã, que é 1000 anos, depois vamos pela eternidade servir o Senhor, conforme Apocalipse lá, 19, 20 e 21 fala sobre isso aí, né, Daniel? É isso aí, o Marcos estava falando da questão da pedagogia ali, e quando Jesus foi tentado no deserto, né, ele foi tentado no ser, no ter e no querer, né, a gente tem essa analogia, né, e aí Deus me trazia na mente assim que você pode viver a Canaã, a plenitude da Canaã é a volta de Cristo, mas você pode viver espiritualmente a Canaã na terra quando você é livre do ser, do ter e do querer, né? A igreja primitiva lá em Atos viveu essa experiência, né? Sim. Porque o que aprisiona, eu falo por mim, os irmãos me conhecem, assim, eu não vou ser hipócrita, assim, que a gente quer ter algumas coisas, a gente quer ser alguma coisa, a gente quer, né, ter coisas, querer coisas. Na hora que você entende que isso te escraviza e você vive por Cristo e Cristo te liberta disso, você vive a Canaã na terra. Jesus viveu também. Jesus fez isso, né? Ali no deserto, ali nos 40 dias no deserto, ali você trouxe em evidência ali que ele foi tentado no querer, no ter e no ser, né? Veja só, que ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Porque o corpo estava com fome e ele negou a comida para o corpo, né? A alma queria ser reconhecida e ele negou aquele reconhecimento. E o espírito do homem que estava morto, né? Então acabou ficando inerte, como passando a adoração para o inimigo de Deus, e ele se negou no espírito também, porque ele era Deus. Veja só, ele se negou de ser Deus e aceitou ter aquele desafio, ser criatura, né? Sim, me veio essa conexão com o deserto de Cristo e é o que a gente vive. O deserto ele vai te ensinar a você não querer ser nada, não ter, não que você não possa ter, né? Para quem está assistindo, você pode ter, de repente, uma casa, um carro, umas coisas, mas aquela busca que escraviza no sistema do mundo, Deus te liberta disso. Se você for do propósito de Deus que você tem, você vai ter, mas é tudo para a honra e glória dele, né? Você tem uma casa boa, é para glorificar Deus, você tem um carro bom, é para glorificar Deus, mas o problema é que as pessoas buscam isso todo momento, né? E ficam escravas disso. Então o deserto te ensina
como ensinou Jesus, não que Jesus estava assim ensinado, mas assim, ele teve que passar por aquilo para mostrar para nós que a verdadeira liberdade é o que ele fez. Está escrito. Eu não quero ser, ter e querer nada. Eu quero só obedecer o meu pai e cumprir meu propósito e voltar para casa e viver eternamente com meu pai do jeito que ele planejou tudo na mente dele, que o pecado só atrapalhou um pouco, mas nunca vai parar a obra de Deus, né? Mas se me vê isso daqui, você vê que uma palavra puxa a outra, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Está trabalhando aqui. Amém, glória a Deus. Bom, irmãos, estamos chegando ao nosso final desse bate-papo, né? Lógico que você pode pegar só no deserto, a gente pode fazer um programa só de deserto, um programa só de Canaã, um programa só de Mar Vermelho, mas eu senti do Senhor da gente fazer essa conexão, né, do plano divino através do êxodo, que Deus sempre mostra para o povo. É uma coisa que também Deus sempre me mostrou assim, na Escritura. Deus trabalha por gerações, né? Então, ele ensinou lá a Páscoa para passar para todo mundo que não viveu aquele momento, para nunca se esquecer, para que na hora que se cumprisse aquilo está no coração das pessoas, né? E a gente faz a ceia. Por que a gente faz a ceia? É para lembrar. E aí minhas meninas participam da ceia, elas lembram, os filhos dela vão lembrar de tudo. Então, Deus sabe que a gente tem a memória meio curta, né? E aí tem que fazer algumas coisas para que a gente esteja sempre lembrando. Então, eu senti de fazer esse geral, né, do plano divino, e eu tenho certeza que Deus vai levantar outros quadros aí, outros programas referentes a esse quadro, que a gente vai se aprofundar em alguns outros assuntos específicos. Mas eu queria agradecer os irmãos aí pela disponibilidade de tempo, por estar compartilhando, assim, eu sei que a vida dos irmãos é bem corrida. E eu queria deixar aí um pouquinho cada um para o agradecimento, compartilhar o que senti do Senhor aí nesse bate-papo que foi realizado aqui. Não, eu queria agradecer aí, né, pela oportunidade. Bom estar com vocês aí, contigo, com o Marcos. Foi muito bom, com os ouvintes, com todos que estão acompanhando aí o podcast. E é normal, no meio do caminho, a gente ser meio pedra, meio Pedro. E hoje foi falado também do Monte da Transfiguração, né? Em determinado momento, o Pedro já queria construir umas casinhas ali para... ele disse aqui, né? Se você quiser depois abrir lá, Mateus 17... Ele fala, então, disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, fazei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. No versículo 5 de Mateus 17, irmãos, vamos escutar Jesus. Ele disse, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Amém. Legal, eu quero agradecer esse convite, ele foi muito produtivo, né? Eu recebi muito do Senhor aí, nos aprofundando nesses temas aí, voltando para casa, com certeza vai ter parte 2, parte 3, enfim, até nós voltar para casa, né? Mas assim, com essa colocação do Cleider, a gente vê, né, gente, que há no nosso coração, assim, um sentimento de divisão, né? Pedro ali tendo a presença do próprio Deus ali, vendo, né, figuras que foram ícones na geração deles, como Elias, né, como Moisés, eles viram ali, Pedro viu ali, né, mas é muito forte essa natureza pecaminosa em nós, né, e eu tenho orado, assim, como nós iniciamos falando sobre clamor, né, e eu faço um rogo aí para todos aqueles que assistirem esse podcast, irmãos, pessoas que não nasceram da água do Espírito ainda, né? Mas irmãos que se alimentam em outras mesas, que todos nós possamos, assim, cair numa realidade, né? E não devemos cair nesses enganos, que em nome de Jesus, todos dessa audiência possam, assim, aclamar o Senhor para ter uma única visão, viu? E eu creio que esse é o trabalho aqui, né? Que o nosso pastor de São João, Danilo, está se propondo através desse podcast, né? Que nos convidou aqui, a gente agradece muito mesmo esse convite, para que todos nós possamos, assim, nos preparar para voltar para casa. Porque eu quero dizer para você, não importa onde você está congregando, se é católico, se é espírita, se é de religião afro, se é evangélico, se você não tiver uma visão única, você não volta para casa. E você tem que voltar para casa, eu preciso voltar para casa. Então nós não estamos falando aqui de organização que se detém com uma placa, nós estamos falando de algo muito mais elevado, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ele que te salvou.
né? Não foi eu, não foi o Cleider, não foi o Danilo, não foi um pastor, não foi um homem. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus que, se Deus quiser usar, usa. E que, em nome de Jesus, eles possam nos usar e que sejamos sempre disponíveis como vaso de barro, de honra, né? Vaso de barro de honra. Mas o dia que ele não quiser nos usar, o que nós vamos fazer? Né? Porque dele é dono de honra e do de desonra, né? Então eu quero deixar aqui, né, esse compartilhar e agradecer, Danilo e Cleider, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a todos aí, a todos os ouvintes aí. Se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários, a gente vai procurar aí sanar todas as dúvidas e eu tenho certeza que vão ter mais programas também, além do nosso podcast, do JudaCast, esse quadro do JudaCast também, que é o Voltando para Casa, que eu senti do Senhor, a gente vai estar sempre fazendo também, para que sejam esclarecidas todas as dúvidas que as pessoas têm em relação às Escrituras e que as pessoas entendam que Deus é simples, é disponível, não é de difícil acesso, não tem travas para acessar ele, e ele quer ter um relacionamento com você que está assistindo. Ele criou a gente para isso. Nós somos seres espirituais, num corpo carnal, não ao contrário. Então, quanto mais eu fico espiritual, mais eu estou voltando para casa e mais eu estou no propósito de Deus. E mais preenchido eu estou, e mais suprido eu estou, e menos doente. Espiritualmente e naturalmente eu fico também, né? Então, Deus abençoe todos vocês, meus irmãos amados aí, muito obrigado mais uma vez. E estamos juntos aí. Deus abençoe a todos.